Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um comentário e um like aí embaixo que você me ajuda demais. E agora, pro vídeo. Quando Kiss of Life anunciou o lançamento de Stick no final de junho, os fãs sabiam que podiam esperar mais um conceito sexy maduro pelo qual o grupo tem sido reconhecido desde o seu debut. E depois do lançamento, a gente pode confirmar que eles realmente ganharam aquilo que eles esperavam. Mas a reação desse regresso do grupo não foram 100% positivas, pelo menos não lá na Coreia. Enquanto a maioria dos fãs internacionais elogiou bastante a música e o MV, alguns fãs coreanos problematizaram algumas cenas e principalmente a coreografia. Um post que ficou viral na Coreia acusou as meninas de se sexualizar demais nesse comeback para manter a imagem de meninas gostosas que elas vinham montando, com um número razoável de outros internautas que acabaram concordando com essa opinião. Por outro lado, mesmo lá na Coreia do Sul, o comeback até que foi bem recebido, com muitos comentários também elogiando as meninas. Outro comeback que agitou o verão sul-coreano e dividiu opiniões foi Klaxon do G-Idol. Dos figurinos à coreografia, tudo causou muita discussão para os internautas coreanos. A parte que mais chamou a atenção negativa foi a pequena dança da Soyeon, que apesar de ter menos de 5 segundos de tela, rendeu uma enxurrada de comentários negativos. Outro episódio polêmico foi a apresentação no Music Bank com as meninas vestidas de salva-vidas, onde alguns internautas acusaram elas de sexualizar a profissão, problematizando até a cruz vermelha nos seus uniformes. Falando da Wassa, antes mesmo do seu último comeback ser oficialmente lançado, ela já estava sofrendo uma onda de hate dos internautas coreanos por conta da coreografia de Na. A dança da bunda, como foi apelidada nos fóruns coreanos, recebeu uma enxurrada de críticas que acharam ela completamente absurda, o que nem de longe evitou o sucesso desse seu comeback. No ano passado, quando o ENHYPEN lançou Bite Me, o grupo sofreu um enorme boicote das fãs asiáticas por um motivo bem bizarro. Embora o público internacional tenha gostado tanto da música quanto da sua coreografia, as coreanas mandaram até caminhões de protesto para a frente do prédio da HYBE, exigindo que eles retirassem as dançarinas femininas das apresentações, alegando que por conta delas, os movimentos de dança tinham ficado muito sugestivos e sexuais. E elas reclamaram até da própria escolha de um conceito sexy para o comeback, alegando que os meninos ainda eram muito novos para ir por esse caminho. Libido foi outro comeback muito polêmico de um grupo masculino. Muitos internautas coreanos criticaram o grupo naquela época por achar a coreografia extremamente sexualizada. O grupo feminino Year 7 Class 1 recebeu muitas críticas não somente pelos seus figurinos, mas também pelos seus movimentos de dança. Durante a coreografia em questão, elas faziam um movimento sutil levantando as suas saias, que foi muito criticado. Ainda mais por conta de uma apresentação específica em que as meninas se apresentaram sem os famosos shorts de proteção embaixo das suas saias. Supostamente por um erro da produção do grupo que acabou esquecendo naquele dia. Já que o conceito do grupo, como o próprio nome sugere, gira em torno de meninas colegiais, todo esse episódio foi muito mal visto e a empresa criticada por sexualizar estudantes menores de idade.
Apesar de bater recordes desde a sua estreia, o LE SSERAFIM, um dos grupos mais recentes da HYBE, também tem enfrentado polêmicas desde o seu debut. Os estilistas do grupo receberam reações negativas dos internautas coreanos que expressaram suas preocupações sobre as idols menores de idade realizando coreografias inapropriadas, segundo eles. E também vestindo figurinos inadequados desde a sua estreia com Fearless. Embora as roupas possam parecer normais fora do palco, os internautas coreanos alegaram que as saias curtas e os tops com decotes eram inadequados para a intensa coreografia, já que tanto a Eunchae quanto a ex-integrante Garan eram menores de idade naquela época. Um grande número de pessoas consideraram os trajes inadequados e excessivamente reveladores para as coreografias de dança. Recentemente, as roupas da Eunchae se tornaram tema de discussão em um fórum online mais uma vez. Um exemplo foi um vestido preto curto que ela usou durante uma apresentação, já que roupas de apresentação tendem a ser mais examinadas devido ao seu potencial de revelar mais pele com certos movimentos de dança. A segunda roupa não foi usada durante uma apresentação, mas a saia que a Eunchae usava era incrivelmente curta, segundo os internautas coreanos, o que muitos consideraram inapropriado para alguém da idade dela. A Eunchae tinha apenas 17 anos nesse vídeo e apenas 15 quando o grupo estreou, o que aumentou a polêmica em torno do seu estilo ainda mais. Recentemente, o LE SSERAFIM voltou com seu comeback de Easy, junto com apresentações de algumas B-sides. Dentre elas, Smart foi uma das que mais chamou a atenção, tanto pelo seu ritmo quanto pela sua coreografia. Quando o vídeo da apresentação da música foi postado, no entanto, muitos acharam que era inapropriado para Eunchae dado a sua pouca idade. Alguns alegaram que ela não executava os movimentos com a mesma intensidade das demais integrantes, alegando que isso confirmava que a coreografia era inapropriada para uma idol tão jovem. Porém, outros responderam aos tweets alegando que estavam sexualizando a coreografia desnecessariamente e que não havia nada de errado com uma garota de 17 anos fazendo esse tipo de movimentos. Assim como a Hyuna, outra idol da segunda geração que tinha uma imagem muito sensual e madura era a Hyorin. E nem o amor que a Coreia tinha pelo Sistar impediram as críticas aos seus figurinos no KBS Gayo de 2011. Muitos internautas consideraram que a escolha do vestido foi muito reveladora e inapropriada para esse evento, deixando as meninas expostas demais. Durante a sua carreira solo, a Hyorin foi criticada por conta da sua performance no KBS Drama Awards de 2018. O público coreano achou que a escolha de Daily, que é uma coreografia muito sensual, foi inapropriada para o tipo de premiação, apontando que pela reação das celebridades naquele local, elas teriam ficado de certo modo desconfortáveis. Outra que foi criticada simplesmente por conta de uma dança foi a Jennie do Blackpink. Em um fórum coreano, ela recebeu muitos comentários negativos por conta do seu figurino durante um dos shows da turnê mundial do grupo ano passado, mas também principalmente pela sua dança, que nesses figurinos muitos acharam provocantes demais.